Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente para refletirmos em nome da Caville, a nossa casa espírita virtual, as reflexões da coleção Fonte Viva de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe neste momento e em nossas vidas, nos fortaleça no seu imenso amor, na sua imensa bondade, para que possamos desfrutar da sua imensa paz. E que nestes breves momentos em que estaremos juntos, possamos estar envolvidos por sua misericórdia e pelo seu amor. Aqui, continuamos a refletir e a comentar o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier com Emmanuel, procurando trazer nestes comentários lições que nos fortaleçam, que nos tragam alento, coragem e esperança a todos que estejam nos acompanhando. Sobretudo porque nestes momentos nós, humanidade, passamos por uma prova muito difícil, que possamos aprender com ela e nos fortalecer em Jesus, nas leis de Deus. Hoje refletiremos sobre o item 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, que traz uma exortação de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que foi pensado por Emmanuel para a sua reflexão e nós vamos trabalhar o assunto. Então Paulo disse aos Coríntios: assim é que, se alguém em Cristo, se alguém se julga em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sobre esta exortação, Emmanuel nos faz o seguinte comentário. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para justificarem e perpetuarem situações injustificáveis, sob o ponto de vista de vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui uma resolução muito grave, nos diz Emmanuel. O Cristo nos ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que os seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, ele foi à cruz e legou o último testemunho da não violência, mas também da não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, alerta Emmanuel. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia construção para o futuro eterno.
É contrassenso, então, valer-se do nome de Jesus para tentar continuar com antigos hábitos, com antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem íntimo renovado, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta de Jesus, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Fica bem claro, nestes comentários de Emmanuel, que ao se dizente cristão, que nós é que nos chamamos de cristão, a seriedade do enunciado de Paulo aos Coríntios vale para todos nós. Nós que nos arvoramos no direito de dizer que somos seguidores de Jesus, não é? Porque é sempre bom lembrar que seguir Jesus, portanto, ser cristão, não significa tão somente o verbo, a vontade, ou mesmo a busca pelos seus ensinamentos. É bom que fique claro que para ser cristão significa vivenciar os seus ensinamentos. Isto está claro no enunciado de Paulo e nas reflexões de Emmanuel. Se não, vejamos. Paulo diz: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Emmanuel reforça dizendo: quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Portanto, meus irmãos, o tema de hoje é bem claro. Seguir Jesus significa se renovar, significa praticar os seus ensinamentos, viver o que ele ensinou. E a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é custoso, o quanto isso é sacrificial. Mas queremos uma motivação para nos esmerarmos nisso? Os tempos de hoje. Os tempos de hoje estão exigindo da criatura humana uma transformação. Estamos em plena transição planetária para ingressar num novo patamar vibratório da Terra de regeneração, onde para que haja paz e harmonia, saúde e alegria, leia-se felicidade, é preciso que seja habitada por criaturas boas, devotadas ao bem, cumpridoras das leis de Deus, seguidoras de Jesus. E para tanto, neste momento, então, se nós motivo não tínhamos, neste momento já está ocorrendo a seleção daqueles que ficarão e daqueles que serão exilados do orbe terreno. Eu não estou querendo assustá-los. Não, não é isso. O Espiritismo não veio assustar ninguém. O Espiritismo veio ensinar, veio encaminhar a humanidade para o seu próximo estágio evolutivo. E para tanto, se baseia os seus princípios na reforma íntima do habitante do orbe terreno. Por onde? Pelo aprendizado e aceitação da vivência pacífica com seus semelhantes, segundo os ensinamentos de Jesus. Então, o que Paulo refere e que Emmanuel comenta é um impositivo de renovação interior que devemos praticar a fim de que sejamos reconhecidos como novas criaturas, a fim de que possamos ficar no orbe, como seguidores de Jesus, saindo da vala comum das orações levianas, a fim de perpetuar situações injustificáveis de certas vantagens de nossas preocupações egoísticas. Para seguir Jesus é necessário seguir seus ensinamentos, dar a outra face quando agredido, amar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
sermos caridosos, fraternos, tolerantes, compreensíveis, indulgentes, altruístas, etc. Há uma outra passagem no Evangelho de Mateus que expressa muito bem o tipo de renovação que Paulo está concitando aos coríntios e que vale para todos nós. Está em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, e é de autoria de Jesus. É assim. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a maior rotura, o maior o buraco. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Odres são vasilhas. Aliás, rompe-se as vasilhas e derrama-se o vinho, e os odres estragam-se. Se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Foi Jesus que disse isso. Então, esta mensagem de Jesus, este ensinamento, é uma clara proposta de renovação espiritual. Não vamos colocar os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita em cima dos nossos defeitos, que não vai funcionar. Temos que passar por cima disso. É o que Paulo propõe aos coríntios: criatura nova, virtudes novas, na base do processo de melhoria. Porque a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não sou eu que digo, não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Tudo isso por quê? Porque as ideias materialistas, assim como a interpretação literal do Evangelho, representam remendo novo em veste velha, ou vinho novo em odres velhos, que pode conduzir o ser humano a uma existência desoladora, sem expectativa, sem mudança para melhor. Neste aspecto, a humanidade se defronta hoje com uma ciência arrogante, com a pecha de saber tudo e só ela saber. Uma filosofia, uma religião nebulosa, impalpáveis, dubitativas, quando não ferozes e dogmáticas. O resultado aí temos nessa ebulição de ódios, de lutas, de reivindicações, de exercício de poder, amassando as classes menos favorecidas, que se dão ao mundo na hora atual no aspecto do campo de batalha, num aspecto de campo de batalha sem prólogo nem epílogo. Parece bem atual o que eu disse, né? Parece, mas isso foi escrito no editorial do Reformador de setembro de 1927. Quase um século, e parece que nada mudou. Há indivíduos que se aferram à rotina dos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo ou por orgulho. Quais odres, vasilhas velhas que não suportam o vinho novo. Tais pessoas são inacessíveis às ideias novas. E tem muitos. Eu diria, acho que a maioria. Isso está no livro de Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes, capítulo 9. A superioridade moral caracteriza o homem de bem, elemento da sociedade justa e pacífica do futuro, mas não o futuro próximo. Aquele que pode ser chamado de cristão, de seguidor de Jesus. E as principais qualidades deste ser humano do futuro, aqui, logo à frente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Vou citar alguns.
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma situação ou ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez ao outrem tudo o que gostaria que o outrem lhe fizesse. É aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É aquele que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É aquele que, possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, não esperando nenhum sentimento de gratidão, nenhuma paga. É aquele que encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. É aquele que não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para com as fraquezas alheias, nunca se compraz em buscar os defeitos alheios e nem em evidenciá-los. Estuda, por fim, suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Eu sei, dá para suar, né? Mas se nós não somos assim, que nós estejamos a caminho, ou que estejamos fazendo um esforço para assim nos tornarmos. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque tal remendo rompe a veste e faz maior o buraco. Foi Jesus que disse. O significado desta imagem elaborada por Jesus é de fácil compreensão. É trabalho inglório remendar roupa velha desgastada pelo tempo de uso com remendo novo. Tal tentativa vai ampliar o buraco, a rotura, o rasgão. Essa mensagem evangélica reflete profundas advertências para todos que querem afastar-se do Cristo. Neste sentido, o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer rompimento dos antigos padrões comportamentais, assinalado ao longo das nossas experiências reencarnatórias, com o símbolo de veste velha, odres velhos. Como aconselha Paulo aos Coríntios, seguir o Cristo precisa ser nova criatura. O velho já passou, ficou para trás. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases. É ilusão querer colocar remendo nas imperfeições, maquiando-as ainda que existam predisposições favoráveis. Bota uma roupa nova em cima de um corpo sujo, para ver o que acontece. Quem age assim falseia com a verdade e se colocará cedo ou tarde numa posição constrangedora. Mesmo com a roupa nova, vai ser chamado de sujo. Quando no momento de descontrole os maus comportamentos vierem à superfície e ele ser descoberto. Faz-se, pois, necessário que se associe à vontade de mudança a uma ação persistente. Também é nesse sentido que não se coloca vinho novo em vasilhas velhas. As vasilhas vão se romper e o vinho vai sair fora. Os odres estragam-se. Deita-se vinho novo em vasilhas novas e assim se conserva o vinho. A análise desses dois versículos, o 16 e o 17, extrapola o sentido simbólico claramente expresso. Pois, obviamente, Jesus estava dando muito mais do que lições de costura ou indicações sobre a preparação e o armazenamento de vinho.
Tais vinhos como as vestes indicam que a humanidade se defronta com um dilema que precisa ser vencido. Uma ciência materialista, uma filosofia obscura que discute os efeitos e não as causas dos atos humanos, e também uma religião distanciada de Deus, dogmática e inacessível. Parece atual isso, né? Parece, e é atual. Só que isso também está no Reformador de setembro de 1927. Minha gente, nós temos muita dificuldade de aprender a ser bom, de aprender a ser justo, de aprender a ser coletivo, de querer para todos o que nós queremos para nós. O resultado dessa lentidão está aí. Uma ebulição de ódio, de luta, de reivindicação, de exercício de poder, de amassamento do pobre, do infeliz, do que tem menos condições. Sistemas políticos impotentes para sintonizar aspirações e anseios coletivos, legislações que se ressentem de uma realidade e têm um exclusivismo de interesses daqueles que fazem a legislação, sem baliza, sem equidade, e uma justiça afastada da consciência das massas. É recente, né? Isto vocês vão dizer que foi da minha cabeça, né? Mas não. Reformador de setembro de 1927. A produção do vinho, de forma correta, indica na mensagem um simbolismo que pode ser assim esclarecido. A maceração da uva é necessária para que surja um substrato, que é a essência, que é o vinho. Da mesma forma, é preciso que o espírito se entregue à maceração de provas existenciais através do sacrifício de evoluir para que surja a essência, o homem de bem liberto das imperfeições. É necessário que se dê o renascimento do espírito pela modificação das ideias, sem o que não se verá o reino de Deus. A esta operação é que Paulo chamou a substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho. Os que são de Cristo se tornam novas criaturas, disse ele. Os ensinamentos espíritas, além de oferecerem a chave para o entendimento da mensagem cristã, em sua pureza e sentidos originais, esclarecem a criatura humana a respeito das consequências dos seus atos impensados. E também, muito importante, a forma de corrigi-los. O espírita deve estar consciente de que não é suficiente aceitar a doutrina que lhe ensina de onde vem, o que faz aqui e para onde vai. É preciso acrescentar uma ética superior, a da lei moral absoluta, divina diremos, que legitime as vicissitudes e incertezas da própria vida, de modo a poder harmonizá-la com a dos semelhantes em justificados lances de justiça e de liberdade. Assim, e só assim, é que compreenderemos que o benefício próprio está no alheio benefício alcançado. Que a postergação dos direitos de outro vale pela postergação dos nossos direitos. E se na luta pela vida corpórea e no ambiente psíquico, em suma, a reação é sempre igual à ação, o mesmo se dá no ambiente espiritual, no plano universal. A aceitação do Evangelho de Jesus sem dogmas, sem interpretação literal, representa o vinho novo, livre de impurezas, que é colocado em odres novos, vasilhas novas, não contaminadas. Significa roupa nova, sem remendos, significa criatura nova. Esta é a proposta do Espiritismo na feição de cristianismo redivivo. Então, meus queridos, este é a nossa proposta de hoje. Esta é a nossa reflexão. Tudo novo significa, segundo Paulo e Jesus, nova criatura para seguir o Cristo.
nova criatura. Se a gente ainda não é nova criatura, que a gente se apure em querer sê-lo, em produzir atitudes, comportamentos que nos encaminhe para esta luz no fim do túnel. Porque a seleção está ocorrendo. E nós queremos ficar num planeta onde os homens e mulheres de bem viverão em paz. Não é verdade? Então, vamos encerrar a nossa prédica de hoje com uma pequena oração de encerramento. Coloquem as suas águas junto aos seus aparelhos, nunca estamos sozinhos. Espíritos bons estão conosco, nos abençoam o esforço, sempre, nos estimulam sempre, nos protegem sempre. E vamos limpar as nossas mentes, acalmar o nosso coração, respirar fundo e com Francisco de Assis orar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver qualquer dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja. Agradecemos ao Senhor sermos fruto do seu amor, agradecemos a sua vida, sermos herdeiros do universo, porque somos divinos por natureza. Vamos fazer jus a essa premissa. Muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.